Fala pessoal do nono ano, tudo bem? Como é que estão? Hoje nós vamos seguir as nossas aulas online. Nossa aula de hoje pretendo que seja curta, porque eu tenho que explicar sobre semelhança de triângulo e vou deixar para que vocês assistam um vídeo bem interessante da Unicamp. Então hoje a missão de vocês é assistir dois vídeos. Um, o meu, esse que vocês estão assistindo, e outro é um vídeo que fala um pouquinho sobre semelhança de triângulo no dia a dia. Vou deixar algumas atividades, poucas. Na quinta-feira a gente vai corrigir essas atividades, vou passar mais terminando o capítulo. E vamos conversar sobre uma possível prova na semana que vem. Então na quinta-feira eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, vou conversar com vocês sobre como que vai funcionar essa prova. E aí eu tiro mais algumas outras dúvidas. Lembrando que hoje a gente volta a reforço. Semana passada vocês não tiveram porque era feriado. Essa semana volta o reforço, a gente não vai mais usar o aplicativo do Zoom. A gente vai tentar usar lá no Clipe Escola. Vocês já devem estar tendo aulas com outros professores lá, a aula já está agendada. Tá bom? Horário de sempre, a segunda aula da tarde, 2h15. Vou estar lá esperando vocês para tirar as dúvidas de vocês. Certo? Então, vamos para a nossa aula de hoje que fala sobre semelhança de triângulo. A gente já viu semelhança de polígono nas outras aulas e viu que para ser semelhante, para um polígono ser semelhante com o outro, ele precisava ter lados proporcionais e ângulos iguais. Então, quando ele tinha lados proporcionais, significava que tinha uma razão de semelhança, eles eram semelhantes. E os ângulos eram iguais. Nós vamos falar de 3 casos de semelhança, que são semelhanças de triângulos, que não preciso dar todas as informações para vocês. Eu dizer para vocês que não preciso das informações todas, eu não preciso, por exemplo, em um dos casos, definir para vocês todos os ângulos. Ou eu não preciso dizer os lados. Ao mostrar esses casos, a gente garante que esses triângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, tudo que a gente já viu de semelhança é aplicado daqui. Então, vamos para o nosso primeiro caso. O primeiro caso é o caso A, ângulo, ângulo. Quer dizer, quando eu tenho em 2 triângulos, eles têm o mesmo ângulo, significa que eles são semelhantes. Se eles têm ângulos congruentes, eles são semelhantes. Eu até pintei aqui, ó, de amarelinho e de rosinha, bonitinho, né? Até pintei para que mostrasse que esses ângulos são o mesmo. Eu não preciso dizer para vocês que esses lados são proporcionais. Eu posso simplesmente mostrar que se esses ângulos são iguais, ele é semelhante. E aí, com essa informação, vocês aplicam tudo que a gente já viu de semelhança de triângulo. É muito comum acontecer também um triângulo dentro do outro. 2 triângulos são semelhantes se eles estão dentro do caso ângulo, ângulo. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, porque está dentro do caso ângulo, ângulo. Pode acontecer também aqui, ó. Eu tenho 2 triângulos. Eu tenho um triângulo grande e tenho um triângulo que está dentro. Eu preciso mostrar que eles são semelhantes. Como que eu vou fazer isso? Se eles têm ângulos iguais, eles vão se aplicar no caso ângulo, ângulo, e eles são semelhantes. Eu quero que vocês entendam que quando a gente fala sobre esses casos de semelhança, eu só estou dizendo que eles são casos que afirmam que são semelhantes. Tudo que a gente viu até então vai se aplicar a partir do momento que eu comprovo que eles são semelhantes. Eu posso dar os lados para vocês e pedir a razão de semelhança, eu posso determinar um valor de x em cima dessa razão. Então, isso é só para garantir que sim, eles são semelhantes. Então, olha aqui, eu tenho 2 triângulos. Eu tenho o triângulo ABC e tenho o triângulo AD e E. Para eles serem semelhantes, dentro desse caso, eles têm que estar aplicados no caso ângulo, ângulo. Olha, o ângulo A é o mesmo para os 2 triângulos. O ângulo B e D, eles são o mesmo porque essas retas são paralelas. Então, 2 ângulos são iguais, esse ângulo é igual, caso ângulo, ângulo.
É isso que a gente vai trabalhar. A gente vai falar somente sobre os casos. É semelhante? Se é semelhante, tem razão de semelhança, os lados são proporcionais, os ângulos são iguais. Tudo que a gente já viu de semelhança acontece aqui. Vamos para o nosso segundo caso. O nosso segundo caso é o caso lado, ângulo, lado. O caso lado, ângulo, lado é diferente do ângulo, ângulo, porque eu preciso dar para vocês dois lados. Eu preciso garantir que eles são proporcionais. Eles serem proporcionais significa que eles têm uma razão de semelhança. E essa ordem tem que ser seguida, lado, ângulo, lado. Então, eu preciso que os lados proporcionais tenham como ângulo igual o ângulo que está entre eles. Eu não posso ter lado e esse ângulo aqui. Eu tenho que ser lado, ângulo, lado. Como eu estou dizendo que isso acontece, eu posso dizer o quê? Que o lado AB está para o lado DE, assim como o lado AC está para o lado DF, assim como ele tem uma razão de semelhança. Se eu garanto para vocês que esses triângulos são semelhantes, essa relação a gente já viu nas aulas passadas. Mas, para ser semelhante, tem que ter lados semelhantes, 2, e esses dois ângulos são iguais. Então, eu ainda tenho que dizer que o ângulo A é congruente ao ângulo D, certo? Diferente do que a gente tinha visto antes, que eu disse para vocês que vocês tinham que ter todos os lados proporcionais, todos os ângulos iguais, agora a gente está trabalhando com um caso onde isso não precisa acontecer. Porque a partir do momento que eu digo que isso acontece, eu já garanto para vocês que esse ângulo é igual a esse ângulo, que esse ângulo é igual a esse ângulo e que esse lado também é proporcional a esse, certo? O que eu estou dizendo é que eu não preciso informar todos, mas a partir do momento que eu provo que é, fechou, ele é. E todos os outros ângulos e lados também são. Vamos para o nosso terceiro caso. Caso lado, lado. Lado, 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 né? O caso lado, lado, lado é o caso mais comum de semelhança que a gente vê. Qualquer aumento ou diminuição de alguma coisa que vocês tenham vai estar dentro do lado, lado. Por quê? Ao diminuir um triângulo e ele continuar tendo a razão de semelhança, ele obviamente vai ser semelhante. O que eu estou dizendo para vocês é que se eu mostro que os lados têm uma determinada razão de semelhança, eu não preciso mostrar que os ângulos são iguais. Eu já garanto que os ângulos são iguais a partir do momento que eu mostro que os lados são proporcionais. Então, nesse caso, eu posso dizer que o lado AB está para o lado DE, assim como o lado AC está para o lado DF, assim como o lado BC está para o lado CF, assim como ele tem uma razão de semelhança. Então, eu poderia dar qualquer incógnita e pedir para que vocês calculem essa incógnita a partir do momento que eu provo que ele é semelhante. E eu provei como? Pelo caso lado, lado, lado. Muito cuidado com essa relação que a gente está trabalhando. Assim como aconteceu com Tales, eu tenho que pegar os lados que são correspondentes. Eu não posso pegar o AC e o EF se eles não são correspondentes. Tudo bem? Esses casos de semelhança, pessoal, a gente vai trabalhar com eles da mesma forma que a gente trabalhou até então, com proporcionalidade, com teorema de Tales, com semelhança de polígonos. A partir do momento que eu demonstro que esses triângulos são semelhantes, eu garanto que os lados são proporcionais e que os ângulos são iguais. E eu não preciso dar todas as informações para vocês em relação a lados e ângulos. Se eu der algum desses casos, vocês já garantem que sim, eles são semelhantes. Tudo bem? Vou pegar um exercício aqui específico, por exemplo. Um exemplo. Então, vamos para um exemplo bem tranquilo. Eu preciso determinar o valor de x.
Para eu poder determinar o valor de x, eu vou ter que usar a razão, eu vou ter que usar a semelhança. Só que, para eu poder usar a semelhança, que nem a gente estava usando antes, eu preciso garantir que esse triângulo é semelhante. E para ele ser semelhante, todos os lados têm que ser proporcional e os ângulos têm que ser iguais. Eu não estou afirmando que esses ângulos são iguais. Eu estou dizendo que esse ângulo e esse ângulo são ângulos retos. Logo, são iguais. Mas e os outros dois? Os outros dois eu não posso garantir. Se eu não posso garantir isso, eu não posso garantir de primeira mão que esses dois triângulos são semelhantes, porque ele pode ter dois lados proporcionais e o terceiro não ser. Então eu vou nos meus casos, que são ângulo, ângulo, lado, ângulo, lado e lado, lado, lado. E vou ver se algum desses se aplica para eu garantir que esses dois triângulos são semelhantes. Primeiro, ângulo, ângulo. Eu preciso de dois ângulos, eu não tenho. Depois, lado, lado, lado. Eu precisaria garantir que 5 e x são proporcional com o resto. E eu não consigo porque eu não sei o valor de x. Lado, ângulo, lado. Para lado, ângulo, lado, eu preciso que o lado seja proporcional ao lado, o ângulo seja igual, e o ângulo eu já disse que é igual, os dois são de 90, e que o lado proporcional ao lado. Então, vamos lá. Ó, o 3 está para 6, assim como o 4 está para 8. Eu tenho uma razão de semelhança nisso, que eu vou chamar de K. Certo? K, o que é? K é 1/2. Certo? O que isso quer dizer? Que esse triângulo é 2 vezes maior que esse, ou que esse é a metade desse. Ao garantir isso, eu me enquadro no caso lado, ângulo, lado. Por quê? Esse lado é proporcional a esse lado. O ângulo é igual. Esse lado é proporcional a esse lado. Lado, ângulo, lado. Só agora eu garanto que esses dois triângulos são semelhantes. E aí, se esses dois triângulos são semelhantes, eu posso dizer que o 5 está para x, assim como a razão de 1/2. E aí eu vou garantir que x é igual a 10. Pessoal, essa conta é uma conta bem simples. É só para que vocês entendam que eu primeiro preciso garantir que eles são semelhantes para depois determinar as incógnitas ou não. Isso vai estar no enunciado das questões. As questões vão dizer para vocês tais triângulos são semelhantes ou não. Se são semelhantes, eu só aplico o que a gente já viu. Se não são, eu preciso garantir que eles são semelhantes e tomar cuidado com os lados correspondentes. Correspondente, correspondente, correspondente. Tudo bem? Assim como a gente já toma esse cuidado desde o Teorema de Tales. Certo? Vou deixar algumas atividades para vocês me enviarem até... Não, vou deixar atividade para vocês não precisam me enviar. Façam, que eu vou pedir junto com as outras para a semana que vem. E eu vou deixar de tarefa que vocês assistam o vídeo que eu tô pedindo para que vocês façam, para que vocês assistam, beleza? A gente acaba a nossa aula por aqui, deixo um grande beijo, sempre com saudades. Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem no WhatsApp ou na assistência no dia de hoje. Beijão, tchau, tchau.